Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. É com imenso prazer que nesta noite nós iniciamos a segunda edição do Civil em Prosas, uma iniciativa dos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, MS. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram no nosso primeiro encontro, que nos passaram seu feedback, deixaram seus comentários carinhosos. Muito obrigada. E hoje, novamente, eu vou contar com a presença dos ilustres Beatriz, Lucas, Ana Júlia e Luana para estarem juntamente comigo nessa nossa prosa, cujo tema será a responsabilidade civil nas relações de consumo. Como vocês podem notar, nós mudamos um pouco a apresentação com slides flutuantes e eu peço que vocês nos digam aqui nos comentários se vocês gostaram desse modelo mais dinâmico. E, ademais, como anteriormente, é importante ressaltar a todos que o roteiro dessa apresentação vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar durante a nossa apresentação e para vocês poderem estudar também depois. Para iniciar a nossa prosa, no dia de hoje, eu vou querer convidar a estar aqui no palco de Civil em Prosas comigo o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Camila. Então, Lucas, eu e os ouvintes, nós queremos entender melhor o CDC, né, para iniciar o nosso debate de hoje, porque é sabido que existem alguns conceitos basilares para a compreensão dessa temática, para quem nos acompanha principalmente. Então, Lucas, nos diga, o que seria o CDC e quais são os aspectos mais importantes que têm que ser ressaltados nesse encontro? Fique à vontade. Obrigado novamente, Camila. Bom, é importante aí nós lançarmos as bases, né, antes da gente iniciar aqui de fato a nossa conversa, a nossa prosa de hoje. E por falar em bases aí, eu já inicio visitando então a nossa Constituição de 1988, mais especificamente o que está disposto ali no seu inciso 32 do artigo 5º. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, conforme vocês podem acompanhar aí comigo. Bom, dessa forma, né, a gente já consegue notar que a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que nós veremos a seguir, que muito será falado aqui hoje, ela encontra sua fonte inspiradora diretamente no corpo da Constituição Federal, né? E só por curiosidade, né, é diferente do que ocorre, por exemplo, na experiência francesa, que ao contrário, lá decorreu de uma simples decisão ministerial. Bom, a lei número 8.078, né, data de 11 de setembro de 1990. Essa é a nossa lei consumerista, ou como é mais conhecida, né, CDC. É importante a gente destacar aí que esse Código de Defesa do Consumidor, que surge em 1990, ele é tido como, pela doutrina, né, como uma norma principiológica, ou seja, é uma lei ali que vai trazer conceitos essenciais, definições, por exemplo, aquela que consta lá no seu artigo 2º, que vai trabalhar o conceito de consumidor. E aí surge, então, essa nova disciplina jurídica, né, com os olhos ali postos na vulnerabilidade desse consumidor. A Ada Pellegrini, que inclusive chegou a fazer parte da comissão de juristas que ficou responsável por apresentar esse anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, ela chega a dizer que toda e qualquer legislação de proteção do consumidor, ela vai surgir aí, né, essa legislação, com a mesma razão, qual seja de reequilibrar essa relação de consumo, seja por meio de limitações a certas práticas do mercado, ou seja, até mesmo reforçando, né, quando for possível, a posição do consumidor. Bom, já falando um pouco sobre agora a teoria do diálogo das fontes, que eu acho importante a gente para que a gente possa entender o assunto, a temática, né, da responsabilidade civil nas relações de consumo, a gente precisa também falar um pouco então sobre essa teoria que rapidamente aqui, que vai nos permitir fazer uma aplicação, né, de várias normas, e aí a gente vai, por exemplo, aplicar normas do Código Civil, normas do próprio CDC que eu acabei de apresentar aos senhores, e isso porque a gente precisa considerar que o nosso ordenamento, né, ele vem se apresentando cada vez mais poroso. Nas palavras dos professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, ele vem se apresentando cada vez mais multifacetado, então com diversas normas ali jurídicas regulando variadas matérias. Dessa forma, né, a gente chega aí ao lugar, né, de observação,
onde não é difícil a gente perceber que há uma necessidade dessa compreensão harmônica do nosso sistema jurídico. O nosso Código Civil, sem dúvida, né, ele se coloca como uma norma geral, sendo aplicável genericamente a todas as relações entre particulares. No entanto, existem também outras normas legais que vão regulamentar os interesses privados. E aqui eu cito, né, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor. E aí, a gente avançando, né, nesse raciocínio nosso, eu lembro aqui que, em razão do critério da especialidade, esse CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, como uma norma especial, afastará a incidência da norma legal geral. E ocorre, né, contudo, que a gente não pode ignorar que todas essas normas do direito privado, ou seja, tanto o Código Civil enquanto norma geral, quanto as leis extravagantes específicas, como normas especiais, elas vão encontrar um fundamento ali na nossa Constituição, como eu falei, né? Elas vão ter como base a Constituição de 1988. E assim sendo, né, elas devem obediência, então, aos valores que são emanados ali por essa carta. Ou seja, princípios de dignidade, da solidariedade social, da igualdade substancial, dentre outros princípios. Dessa forma, né, a existência de uma norma jurídica protetora desses interesses específicos, ela não pode excluir a incidência de outras normas que sejam mais favoráveis aos interesses que vão ser tratados ali. Então, as normas específicas, elas devem, assim, vão conviver, né, harmonicamente com as normas gerais. E fato é que as nossas relações, né, as relações humanas no mundo contemporâneo, elas vão ostentar aí uma pluralidade, uma complexidade que vão impor o direito à diferença, ou seja, o direito de merecer uma proteção diferenciada, né, quando há uma situação diferenciada. E aí nós chegamos então ao diálogo das fontes, né, com o mecanismo de aplicação das normas do direito privado. Novamente, eu cito os professores Nelson e Cristiano, que vão bem sustentar que a utilização dessa teoria do diálogo das fontes vai propiciar aí uma conexão interdisciplinar entre o Código Civil, como norma geral, e as demais normas especiais, como normas disciplinadoras aí de determinadas relações entre os particulares. O que autoriza, né, uma aplicação aí da norma jurídica que vai maximizar vantagens para aquele que ocupa essa posição aí, que exige um tratamento diferenciado e protetivo. Um exemplo aqui que mais nos interessa seria aquele referente às relações de consumo, né? Nós não temos dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma especial, como eu já disse, e que, por ordinário, vai afastar a incidência da norma geral, que é o Código Civil. No entanto, a gente também precisa lembrar, e nós não podemos ignorar, que em matéria contratual, por exemplo, o Código Civil vai conter regras mais favoráveis ao consumidor do que o próprio CDC. E, por isso, havendo essas normas mais favoráveis, é o caso de aplicá-las, então, por meio desse diálogo normativo, né? Por fim, eu digo aqui que o próprio doutrinador Flávio Tartucci, ele chega a afirmar, inclusive, que essa teoria do diálogo das fontes já é uma realidade inafastável, né, do direito do consumidor no Brasil. Bom, por enquanto, para iniciarmos a nossa prosa de hoje, eu acredito já ter contribuído, fico à disposição, obrigado novamente e agradeço a todos que estão participando e nos acompanhando aqui. Passo a palavra à Camila novamente. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. Foi de extrema excelência o conteúdo que você trouxe para a gente. E, caros ouvintes, agora, a partir da análise, né, dessa introdução que o Lucas nos trouxe, é possível que nós venhamos falar um pouco sobre como o legislador trouxe a responsabilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor, como ele tratou de responsabilidade civil dentro do CDC. Então, primeiramente, o legislador rompeu com a dicotomia de responsabilidade civil contratual e extracontratual, sendo a contratual aquela que é restringida às partes do negócio jurídico e a extracontratual aquela que é fundada sob a noção de culpa. E ele faz isso com a desindividualização do produto e a despersonalização dos protagonistas da relação. Um exemplo disso nos traz o artigo 17 do CDC, que vai nos dizer que, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, o legislador protege, assim, todos os atingidos, independentemente da posição que eles ocupam nesse negócio jurídico. Como cita ter pedido, por exemplo, o exemplo de um dono de supermercado que é ferido por um produto defeituoso ao fazer uma inspeção. Ele vai fazer uma inspeção na seção de enlatados e esse enlatado explode na mão dele e lhe causa um ferimento. Acaba explodindo, fere ele e ele pode recorrer ao CDC para que haja sua reparação.
Passar o slide aqui. Ademais, o legislador vem nos trazer a regra geral de como a responsabilidade civil é tratada dentro do CDC. Então, por regra geral, a responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor será objetiva, onde basta se provar o nexo de causalidade entre o dano e o defeito, independentemente de averiguação da culpa do agente causador do dano ou não. E, ademais, a responsabilidade também é dita como solidária, porque existe um dever de reparação por todos os envolvidos do processo de fabricação, distribuição dos produtos e etc. Então, nós podemos verificar a exigibilidade da reparação a quem foi lesado pela relação consumerista. E, inclusive, o juiz pode inverter o ônus da prova a favor do consumidor. Isso nas hipóteses do artigo 6º, inciso 8º do CDC, que nos dirá aqui. São direitos básicos do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. E também é importante nós elencarmos que, sobre a responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor vai dividir em 2 blocos, sendo o primeiro bloco o do fato do produto ou do serviço, e o segundo o do vício do produto e do serviço. E para falar deste primeiro bloco, eu quero convidar a se juntar no palco do Civil em Prosas a convidada Ana Júlia. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Camila. Então, Ana, eu quero te perguntar, quais as implicações da responsabilidade nas relações de consumo por fato do produto ou do serviço? Fique à vontade, Ana. Bom, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Vamos dar início ao nosso tema, né? Como a Camila perguntou, qual que é a implicação da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço? Quando a gente começa a falar sobre responsabilidade pelo fato, nós estamos falando nada mais nada menos do que do defeito. Então, tanto do defeito do produto quanto na prestação do serviço. E essa matéria ela vai ser disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12 até o artigo 17. E aí ela vai começar, né, lá no artigo 12, que eu falei, dando para a gente a primeira noção de produto defeituoso, né? Então, bom, dentro da introdução do artigo 12, ele vai falar para a gente assim, que o fabricante, o produtor, o construtor, seja ele nacional ou estrangeiro, e o importador, eles respondem independente da existência de culpa pelos danos causados ao consumidor, por defeito decorrente, tanto do projeto, da fórmula, da manipulação, da construção, da montagem, ou da apresentação, ou do condicionamento do produto. Então, ele vai falar para a gente que todos os sujeitos eles são responsáveis pela questão do dano causado ao consumidor pelo defeito que aquele produto teve. Então, ele pode se encontrar de várias maneiras, né? Que nem a gente acabou de falar, tanto pela construção, quanto pelo projeto do produto, quanto pela sua apresentação. E aí, no próximo parágrafo, né? O primeiro parágrafo, na verdade, do artigo 12, ele já vai trazer para a gente uma noção bem específica do que é um produto com defeito. E aí ele vai falar para a gente que o produto ele é defeituoso quando ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. E a gente vai levar em consideração, para poder saber se o produto ele oferece a segurança ou não, 3 principais circunstâncias. A primeira vai ser a sua apresentação, a segunda vai ser o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e o terceiro é a época que foi colocado em circulação. Ou seja, quando eu pego um produto e eu observo essas 3 circunstâncias e eu percebo que o produto ele não oferece uma segurança razoável, que ele pode trazer um dano futuro para o consumidor, eu tenho um produto defeituoso. E aí também aqui vale ressaltar que a doutrina ela vai chamar de vício de insegurança o defeito que gera acidente, que é exatamente isso. Então, quando a gente tem um acidente, ali a doutrina geralmente chama de vício de insegurança. Bom, continuando, tem que fazer uma observação também que é muito importante. Dentro do próprio artigo 12, ele vai falar para a gente, o código, que o defeito ele vem tanto do processo da fabricação, como eu já falei, que ele pode vir da fórmula, do projeto, da apresentação, quanto da ausência de informação suficiente para o seu uso.
Então, por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente tem, a questão dos remédios. Os remédios, eles têm que vir com a bula, porque não é razoavelmente esperado que um cidadão comum ele tenha todo o conhecimento farmacêutico ou químico para poder utilizar aquele remédio. Então, eu preciso especificar o que tem ali dentro, quais são os compostos, como que eu utilizo aquilo, quais são as reações adversas que ele pode ter, com que medicamento eu posso ou não misturar. Então, quando eu tenho um produto que ele pode trazer algum risco, se eu não tiver as informações necessárias muito claras também, eu tenho um defeito ali no produto. Seguindo, a gente vai falar sobre o serviço defeituoso. O serviço defeituoso, assim como a questão do produto, ele vai seguir uma mesma lógica, mais ou menos, né? Ele vai falar que também o serviço defeituoso é aquele que não tem a segurança necessária, e ele vai observar também os mesmos três circunstâncias, né? Que é a questão da sua apresentação, a questão dos riscos, né? Do uso dele, como seria exercido como seria exercido o serviço em si, né, o modo do seu fornecimento, os resultados e os riscos que dele razoavelmente se esperam, e a época que ele foi colocado, e a época que ele foi fornecido. Se naquelas circunstâncias o serviço prestado, ele foi, de alguma maneira, inseguro, então ali a gente vai ter um problema de defeito no serviço prestado. E também é interessante a gente lembrar que ali no parágrafo 2º do artigo 14, que é quando a gente está sobre o serviço defeituoso, o serviço ele não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, a gente tem que pensar que o mercado está sempre se renovando, que os profissionais também estão sempre buscando capacitação e que a tecnologia se desenvolve muito fácil. E é uma coisa que a gente utiliza muito hoje em dia. Então, se o profissional, por exemplo, ele utiliza uma técnica nova, desde que segura, né? Desde que ele não cause nenhum dano, uma técnica nova, mais avançada, que facilite ou que deixe um trabalho, um acabamento diferente no trabalho, isso não vai ser considerado um defeito. Então, por exemplo, se eu imagino que eu contrato um pintor, e aí eu sou acostumada a pintar a minha parede há 20 anos de pincel, e aí ele compra uma máquina de pintura mais avançada, essa mudança no modo, desde que ele não interfira na saúde, por exemplo, ou desde que não cause nenhum tipo de dano, não é um defeito. Essa atitude dele não é um defeito, é só uma inovação. Então, o código também ele traz isso para que a gente não caia na tentação de querer falar que tudo é defeito. Nem tudo é defeito. Bom, e aí, seguindo, a gente vai falar sobre a questão dos comerciantes que está dentro do artigo 13. Como a gente já falou lá inicialmente, existem vários sujeitos que serão responsabilizados caso haja um defeito. E existem algumas circunstâncias também dentro do próprio código que vai falar que, na ausência desses sujeitos, os comerciantes eles vão ser responsabilizados. E essas normas estão dispostas lá no artigo 13 também do CDC, e aí ele vai dar circunstâncias para a gente em que o comerciante do produto ele vai ser responsabilizado. A primeira é quando o fabricante, o construtor, o produtor e o importador não puderem ser identificados. Então, o comerciante, nessa situação, ele vai responder igualmente pelo dano, né, pelo defeito. A segunda é quando o produto ele foi fornecido sem a identificação clara de quem era o fabricante, o importador, o construtor ou o importador, né, o produtor. Perdão. E a terceira circunstância vai ser quando o comerciante ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que faz um comerciante, né, que faz cachorro-quente para vender na feira, se aquele produto ali, que é perecível, né, tiver estragado, eu não tenho como responsabilizar a fábrica que fez o produto há 200 mil anos pela mal adequação do produto, né? Se o comerciante ele não conservou aquilo de maneira correta, né? Conforme é especificado em um lugar arejado, fechado, aberto, escuro, claro, né? Por essa noção. E também a gente precisa falar sobre o direito de regresso. Nessa situação, é garantido o direito de regresso, e também vai estar dentro do artigo 13, no parágrafo único. Vai falar assim, ó, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, aqui a gente também tem o código protegendo, né, o comerciante, protegendo os sujeitos aqui, e garantindo para eles o direito de regresso.
E, por último, para fechar, a gente vai falar também de uma exceção dentro do código. Como a Camila já havia falado, a regra geral é que a responsabilidade do código do CDC ela é uma responsabilidade objetiva. Assim também como a gente falou dentro do artigo 12 e do artigo 14, a gente vai falar que a culpa ela é verificada independente, a responsabilidade ela é verificada independente da culpa do prestador, do fornecedor. Então a gente tem uma regra geral. Porém, dentro do artigo 14, no parágrafo 4º, ele vai falar para a gente que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ela é apurada mediante a verificação de culpa. Então, aqui dentro desse artigo, nós vamos ter uma exceção ao código no geral, mas é também a única exceção que a gente vai ter aqui no momento sobre esse assunto. Bom, acredito eu que seja isso. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela oportunidade, e passo a palavra novamente para a Camila. Muito obrigada, Ana. Foi um celeste esclarecimento, falou super bem. E partindo, né, caros ouvintes, para um próximo tópico importantíssimo, nós, estudantes de Direito, nos deparamos diariamente com exceções. Toda regra tem a sua exceção e não seria diferente agora. E para isso eu quero convidar a Beatriz a se juntar aqui comigo no palco do Silvio em Prosa. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Camila. Bia, eu queria te perguntar, quais são as hipóteses de excludentes na responsabilidade civil nas relações consumeristas? Fique à vontade para falar. Obrigada. Ótima pergunta. E aqui é essencial a fala da Ana, uma vez que o CDC versa expressamente acerca da excludente pelo fato do produto e pelo fato do serviço, que está disposto no CDC no artigo 12, parágrafo 3º, e artigo 14, parágrafo 3º. Portanto, dentro dessa sistemática, o fabricante, o transportador, o importador, eles não respondem se provar que não colocou o produto no mercado, que embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor de terceiro. Da mesma forma, o fornecedor de serviços não responde se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se provar a culpa é exclusiva do consumidor de terceiro. Portanto, nós podemos observar que estas hipóteses rompem com o nexo de causalidade, afastando, portanto, o dever de indenizar. É essencial analisarmos quando há a concorrência do comportamento do consumidor com o defeito do produto ou do serviço. Nesse caso, não há exclusão da responsabilidade, mas apenas a sua mitigação, uma vez que o defeito subsiste. É essencial que nos traz o doutrinador Flávio Tartucci no que tange ao fato exclusivo do consumidor, que ocorre quando este, o consumidor, deixa de seguir as normas regulares inscritas nos manuais de instrução, que muitas vezes sequer é lido. Outro ponto, que causa uma grande controvérsia na doutrina diz respeito à possibilidade da exclusão da responsabilidade nas relações de consumo por caso fortuito ou força maior. Gustavo Tepedino vai nos trazer que é totalmente possível essa exclusão, tendo em vista que a responsabilidade no CDC não prescinde da análise do nexo de causalidade, mas apenas torna irrelevante a análise da culpa. Então, só não haveria essa exclusão da responsabilidade se fosse um fortuito interno, ou seja, inerente aos riscos da atividade. Isso nos faz crer que o artigo 12, parágrafo 3º, e o artigo 14, parágrafo 3º, não constituem um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo. Outro ponto essencial é acerca do dano moral, uma vez que o dano moral, segundo a melhor doutrina, ele não gera apenas com o descumprimento do negócio jurídico ou com a má prestação de serviço. É necessário que tenha uma lesão à personalidade, à dignidade do consumidor, até para que esse instituto do dano moral não seja desprivilegiado. Então, um ponto essencial é o defeito, porque o defeito no Código de Defesa do Consumidor nos aparece muitas vezes como um novo pressuposto. Então, nós teríamos
o dano, o nexo de causalidade e o defeito. Defeito, portanto, é todo vício que causa um dano maior. Seria a ruptura com a expectativa, com a legítima expectativa do consumidor e a performance no produto ou no serviço. Então, o defeito é uma característica adicional. Sem defeito, não há o que falar em ressarcimento dos danos. E isso, né, faz com que a gente analise que o objetivo do legislador não foi primar por uma responsabilidade objetiva integral, mas sim impossibilitar essas excludentes da responsabilidade nas relações de consumo. Por fim, né, um ponto que causa muita controvérsia na doutrina diz respeito ao risco do desenvolvimento. Por quê? Porque é necessário conciliar, por um lado, né, o desenvolvimento, o aprimoramento da ciência, que seria um argumento favorável para excluir a responsabilidade de determinados fabricantes, de determinadas empresas, pelo risco do desenvolvimento, e, por outro, a legítima expectativa de segurança do consumidor, que faz com que não seja possível, né, excluir a responsabilidade. Penso que o melhor caminho seja nós analisarmos o próprio CDC, uma vez que o artigo 10º, por exemplo, nos traz que o fornecedor de produtos não pode colocar produtos no mercado no qual ele deveria ou sabia ser perigosos. E o artigo 8º, por exemplo, que vai nos trazer que os produtos e os serviços colocados no mercado não podem acarretar riscos à segurança ou à saúde dos consumidores. Bom, é isso. Espero ter ajudado, esclarecido acerca das excludentes. E muito obrigada, Camila. Eu que fico grata, Bia. Trouxe um cirúrgico esclarecimento para a gente sobre as hipóteses de excludentes. E partindo para o final do nosso encontro, agora eu quero convidar a estar se juntando aqui no palco de Silvio em Prosas comigo, a Luana. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada, Camila. Boa noite a todos e a todas. E a Luana vai estar falando do segundo e último bloco da responsabilidade civil dentro do CDC. E para a Luana, nós temos a seguinte pergunta. Luana, o que define a responsabilidade por vício do produto ou do serviço dentro do Código de Defesa do Consumidor? Fique à vontade, Luana. Perfeito. Então, em um primeiro momento, vale demonstrar a importância que o Código de Defesa do Consumidor tem nas relações cotidianas, vez que o homem ele contrata a todo momento e diante dessa situação, então existe a necessidade de tutelar o consumidor, fazendo então respeitar a sua dignidade e segurança, a saúde, colocando no mercado de consumo produtos e serviços com a melhor qualidade possível. Ainda a respeito da responsabilidade pelo fato do produto e também do serviço, é conhecido também como acidente de consumo. Tal responsabilidade não compromete a qualidade, nem a quantidade do produto nem do serviço, mas sim a sua segurança, que está, ao ser violada, poderá causar ao consumidor um acidente de consumo, tendo o fornecedor uma responsabilidade objetiva, ou seja, responderá independentemente da existência de culpa. Já a responsabilidade do comerciante, no tocante apenas à responsabilidade pelo fato do produto, é subsidiária do profissional liberal e subjetiva, dependendo da comprovação de culpa para a responsabilização. Bom, aqui fica uma indagação. Quais os direitos que assistem os consumidores no caso de defeito ou vício? Então, a gente parte, da substituição do produto, que é exigir a reexecução do serviço ou a entrega de um novo produto. 2, a restituição do dinheiro ou solicitar o abatimento no valor. E 3, o abatimento no valor proporcional que o consumidor veio a pagar. Então, quanto ao vício, ainda vale assim ressaltar, vou passar aqui para o próximo slide. Quanto ao vício, este encontra relacionado à qualidade ou à quantidade do produto ou do serviço. Nesse caso, haverá responsabilidade quando for infringido o dever de adequação, ou seja, o produto ou o serviço não encontra-se adequado ao fim em que se destina, frustrando assim a expectativa do consumidor.
E por último, e não menos importante, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Então, caduca, então, em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços de produtos não duráveis, e 90 dias, tratando-se de produtos ou fornecimento de serviço de produtos duráveis. Vale ressaltar, então, que o prazo de reclamação é diferente da reclamação judicial. Então, é previsto lá também no artigo 26, falando sobre o prazo para reclamar o vício aparente. E é isso, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, Luana, por ter compartilhado seu conhecimento conosco. E fechamos assim com chave de ouro essa segunda edição do Civil em Prosas. Eu quero agradecer aos ilustres que tiveram a oportunidade de estar aqui acompanhando o trabalho dos alunos. Quero agradecer aos ouvintes que ficaram até o final para saber um pouquinho mais sobre o tema, para aprender um pouquinho com a gente, porque a gente também acaba aprendendo nessa troca de conhecimentos. A gente responde algumas dúvidas e levanta mais indagações, afinal é disso que é feito o direito. Quero pedir a vocês, ouvintes, que deixem no comentário uma sugestão de tema para nós estarmos trazendo posteriormente aqui para vocês, um tema que tenham dúvida, curiosidade, um tema que achem bacana, e peço que novamente deem um feedback. Nós ficamos muito felizes com o feedback do vídeo anterior e desejo a todos uma excelente noite e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.